13 de outubro de 1943. Porto Naval da Filadélfia, Naval Shipyard, exatamente às 9 da manhã. Um destroyer de escolta USS Eldridge estava prestes a participar de um dos experimentos mais secretos e perturbadores da história. Mas o que ninguém imaginava é que naquele dia, o navio simplesmente desapareceria. Oi, eu sou Vitória Moura e se você gosta de casos criminais, histórias reais e mistérios que parecem nunca ter fim, então clique em se inscrever e deixa o like, porque esse canal foi feito pra você. Gente, eu tô amando receber os feedbacks de vocês lá no meu Instagram, tá me deixando muito feliz e cada vez mais motivada a gravar vídeo aqui pro canal, então continuem pra movimentar aqui essa youtuber, tá bom? É isso, chega de papo, bora pro caso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos buscava uma forma de proteger seus navios dos submarinos nazistas. A ideia? Tornar as embarcações invisíveis. E não invisível no sentido figurado, mas invisível de verdade. Segundo relatos, cientistas teriam trabalhado com conceitos inspirados na teoria do campo unificado de Albert Einstein e em estudos eletromagnéticos de Nikola Tesla. Tesla, inclusive, teria desenvolvido bobinas gigantes capazes de gerar campos magnéticos intensos, envolvendo completamente o navio. No dia 13 de outubro de 1943, às 9h15 da manhã, geradores são ligados, bobinas começam a vibrar, um zumbido profundo toma conta do ar. E então, uma névoa. Mas não era uma névoa comum. Testemunhas afirmam que a névoa era verde, densa e brilhante, e começou a envolver o USS Eldridge, como se o próprio ar tivesse sido rasgado. E após essa névoa aparecer, as pessoas que estavam lá afirmam com convicção que o navio desapareceu. E então, simplesmente ele sumiu ali do porto de Filadélfia, sem explosão, sem barulho, apenas desapareceu, sumiu. E esse não é nem mais o absurdo desse caso, e sim o que viria depois. E aí relatos dizem que após o navio ter sumido, ele apareceu minutos depois, ele reapareceu minutos depois, novamente ali no porto da Filadélfia. Só que algo estava errado. Muito errado. Os relatos afirmam que os tripulantes não estavam bem. Alguns haviam simplesmente desaparecido. Outros estavam completamente fora de si, gritando, sem reconhecer a própria realidade. Mas o pior, alguns marinheiros estavam fundidos ao navio, corpos parcialmente dentro do metal, braços atravessando paredes, pernas presas ao convés, como se a matéria humana e o aço tivessem ocupado o mesmo espaço ao mesmo tempo. Relatos falam de homens vivos, presos, incapazes de se mover até morrerem ali mesmo. Se isso aconteceu, foi uma das experiências mais brutais já realizadas. Gente, os relatos são tão bizarros que é coisa de louco. As pessoas que, entre aspas, sobreviveram e não se fundiram ao navio, simplesmente estavam perdidos, não sabiam em que ano estavam, como chegaram ali, como voltaram para lá. Eles não tinham noção de tempo nem de realidade. As pessoas que estavam fundidas ao navio pediam socorro, pediam ajuda, queriam sair dali, só que não tinham como tirá-los dali. Eles estavam literalmente fundidos ao navio. Qualquer movimento que fizessem para tirá-los, eles iriam morrer de qualquer jeito. Foi algo completamente bizarro. E com isso, segundo a lenda, a Marinha teria encerrado o projeto imediatamente depois dessa catástrofe. Quanto aos sobreviventes e todo mundo que participou disso, foram submetidos à lavagem cerebral para esquecer de absolutamente tudo, como se o experimento nunca tivesse acontecido. Anos depois, um homem chamado Carl Meredith Allen, também conhecido como Carlos Allen, entra em cena. Ele envia cartas para o pesquisador Morris K. Gillespie. Nelas, descreve tudo: invisibilidade, teletransporte, tripulantes desaparecendo. Gillespie, que já estudava fenômenos inexplicáveis, ficou obcecado por aquilo. Então, Morris começou a investigar o que realmente tinha acontecido com aquele navio. E quanto mais ele investigava, mais relatos de pessoas que estavam naquele porto apareciam e mais intrigado ele ficava.
Porém, em controvérsia disso, apareceram muitos jornalistas que também queriam saber o que de fato aconteceu. E aí, esses jornalistas, eles apontavam muitas inconsistências em todo o caso, em tudo que o pessoal estava contando. Um deles afirmou que o navio, naquele dia, estaria longe demais da Filadélfia para que Carl pudesse ter visto tudo com tanta precisão. Mesmo assim, a história só crescia. E então, anos depois, enquanto o Morris ainda estava investigando sobre o navio, sobre o que tinha acontecido, ele estava colecionando praticamente um dossiê, estava montando um dossiê de fato sobre aquele navio, ele foi encontrado morto dentro do seu carro. O que diziam naquela época foi que ele mesmo se matou, foi um suicídio. Mas, obviamente, né, que todo mundo, a teoria da conspiração, falou que não foi suicídio coisa nenhuma. Aquilo ali foi realmente uma queima de arquivo, porque Morris sabia demais. Após a morte de Morris, Carl Allen, ele foi à mídia e falou que era tudo mentira o que ele tinha visto. Ele começou a desmentir tudo, falou que era tudo mentira, que ele tinha inventado tudo aquilo pra Morris, que foi coisa da cabeça dele. E aí todo mundo falou, né? Sim, você tá falando isso porque você tá com medo de ser a próxima vítima. E aí anos se passou, ele meio que se escondeu, ficou completamente isolado. Só que anos depois, ele veio à tona novamente e falou, quer saber, eu vou contar realmente a verdade. Era tudo verdade o que eu falei. Nada foi inventado. Eu falei que era tudo mentira antes porque eu estava com medo de morrer, assim como Morris. Mas agora, vou contar tudo. É tudo verdade sim. E realmente, o Morris morreu por queima de arquivo. Décadas depois, surgiu outro nome, Albie Alec. Ele afirma que não só participou do experimento, como também viajou no tempo com ele. Ele diz ter acordado em anos diferentes, em 2137 e depois em 2749, e que foi ajudado por ninguém menos que John von Neumann para voltar à realidade original daquela época que ele estava. E aqui entra aquela parte que não é a minha praia, né? Eu não entendo muito bem, mas vou tentar ser clara para vocês sobre o que dizem ter acontecido com o navio. Segundo todas as teorias, aquela invisibilidade do navio teria sido feita porque eles conseguiram curvar a luz ao redor do navio, conseguindo assim fazê-lo ficar invisível. Algo que, em teoria, teria ligação com os estudos de Albert Einstein. E, claro, com todos aqueles experimentos também do Nikola Tesla. Após a morte de Tesla, muitos dos seus projetos foram confiscados pelo governo dos Estados Unidos, o que só alimenta ainda mais o mistério, porque vários desses projetos vieram para teste, só que os Estados Unidos nunca levou isso a público. E então, a Marinha dos Estados Unidos, como muitas coisas, nega que isso aconteceu de fato. Até hoje eles falam que isso é loucura daqueles caras, que eles até admiram a capacidade da mente humana de criar uma teoria tão bizarra quanto essa que foi criada. O USS Eldridge seguiu operando normalmente até 1951, quando foi transferido para a Grécia. Lá, foi renomeado como Leon e serviu até 1992. Finalmente descansando em um ferro velho. E é isso, essa foi a história bizarra de hoje. Me fala o que é que vocês acham. Vocês já ouviram falar desse experimento de Filadélfia? Assim, minha opinião. Eu acho que pra época, não sei, acho que é muita loucura, muita bizarrice pra uma mente humana conseguir pensar assim sozinha, sabe? Até pra mais de uma pessoa ter relatado isso e ter contado e ter pesquisado com tanta ênfase. E, tipo, por que o Morris morreu assim, de maneira tão misteriosa? Ai, não sei. Não sei. Ou é muita loucura também da minha cabeça, né? Acreditar que isso aconteceu, sei lá. Vai saber. Então me digam se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu traga mais histórias curiosas assim, sabe? Pra cá pro canal. E é isso. Beijo.